pessoal, estamos em Xangai e a caminho da cidade chamada, desculpem os chineses pela pronúncia, Zhujiajiao. A gente vai deixar o nome aqui porque eu não sei falar. Enfim, é uma cidade nos arredores de Xangai, a gente chega lá por metrô e ela parece ser incrível. Vem com a gente conhecer essa cidade. Cerca de 50 quilômetros separam o centro de Xangai de Zhujiajiao. Mas isto não é um problema quando se pode fazer este percurso confortavelmente via metrô e sob preços módicos. Chegamos na cidade de Zhujiajiao e levamos quase 2 horas no metrô, para vocês terem noção da extensão dessa linha. Para os padrões chineses, estamos numa cidade pequena. São apenas 95 mil habitantes, minúscula. Essa é uma cidade, como se vê, muito ligada à água e ao comércio que essas mesmas águas permitiram. Foi fundada há cerca de 1.700 anos, portanto está repleta de achados arqueológicos que datam de 5.000 anos. Sua história e ligação com as águas também são perceptíveis em suas 36 pontes de pedra, bem como nos muitos edifícios antigos que margeiam as mesmas. Falando em comércio, demos uma parada para experimentar um pouco das iguarias locais, que são muito boas e de um preço muito acessível. Então, a aldeia prosperou graças ao comércio de roupas e arroz. Hoje ainda podem ser encontrados antigos edifícios históricos, como lojas de arroz, bancos, lojas de especiarias e até mesmo uma estação de correios da dinastia Qing, que teve início a partir de meados do século XVII e só acabou com o advento da República em 1912. A cidade tem alguns locais de especial interesse histórico, como a ponte Fengshen, o Jardim Kezi e o templo budista Yuanjing. Essa ponte foi criada em 1571, construída com recursos arrecadados por um monge. E aqui neste local, periodicamente havia uma cerimônia de liberação de alguns peixes vivos, como uma demonstração da compaixão do budismo. Essa aqui é uma cidade de comércio de peixe, então é interessante a gente pensar um pouco nessa relação. Hoje, essa ponte é patrimônio local. Com mais de 70 metros de comprimento, é a maior ponte de pedra de Xangai. Essa aqui é a Grande Rua Norte, foi a primeira rua dessa cidade e a partir daqui que a cidade vai crescendo, Foi a rua onde os comerciantes começaram seus negócios e começaram a prosperar. É gostoso não? Falou que tem gosto de sabonete. Marranzinha e caldo de cana.
Essas trouxinhas tem arroz com carne, com essas coisinhas que a gente tá vendo aí em cima que você pede pra colocar no arroz. A gente tem usado o tradutor do Google e tem dado certo, mas ele tem limite. Por exemplo, agora a gente foi pedir uma comida e apareceu a tradução macarrão de carne e macarrão de carne. Aí a pessoa nos perguntou o que a gente queria, macarrão de carne ou macarrão de carne. Aí eu apontei um símbolo lá e falei assim, fé em Deus, vamos ver o que vem. Aí a gente mostra. Bom, a gente falou que o tradutor estava dando macarrão de carne, e aí a gente conseguiu conversar com um rapaz que também era freguês do restaurante, e aí ele nos explicou que a gente pediu... Ele falava inglês, Ele falava inglês, né? Então a gente tinha ou o macarrão noodle, né, o macarrão frito, ou o macarrão de arroz, e a gente acabou pedindo o macarrão de arroz, que foi melhor. Né? Enfim, então uma delícia. E o Google Tradutor não é sensível a essa diferença? Não, é sensível. Ficou noodle, é macarrão de carne e macarrão de carne. No 28º aniversário do imperador Qin Anlong, da dinastia Qing, isso lá no século XVIII, esse templo do deus da cidade foi transferido para cá. Hoje ele abriga três, vamos dizer assim, eles chamam aqui de relíquias, né? Mas três patrimônios antigos. Um palco de teatro antigo, um ábaco e uma árvore de ginkgo, né? Ginkgo biloba, acho que é o que a gente conhece no Brasil. Vamos dar uma olhadinha?
Essa árvore que está aqui atrás de mim é a ginkgo biloba. Essa árvore tem 300 anos. Ela está sem folhas porque está no inverno, mas ela tem um significado espiritual muito importante, porque ela tem ligação, né, com longevidade, paz, resiliência. Só para vocês terem uma ideia do significado dessa árvore, né, e também da sua resistência, ela foi a primeira que floresceu quando houve o lançamento da bomba, né, de Hiroshima. Então ela acabou se tornando, por conta disso, um símbolo botânico da paz. Na medicina chinesa tradicional, né, ela também é utilizada para problemas relacionados à circulação sanguínea, enfim, ajudar na mente, né, melhorar a questão da mente. Acho inclusive até que eu tenho que tomar. E aí no Brasil a gente vê o pessoal vendendo cápsulas de ginkgo biloba. Então aqui é a árvore. Quando falamos de Xangai, a primeira coisa que vem à nossa mente são os prédios altos, modernos, iluminados. Mas esse cantinho aqui, bem diferente desta imagem, é um local que você não pode deixar de conhecer. Respirando um pouquinho dessa Xangai antiga, você vai se surpreender nesta sua viagem pela China. Como já dissemos em outros vídeos, a China está passando por um processo de mudança social muito importante. E isso, quando chega em cidades como estas, né, cidades pequenas, históricas, com um centro histórico preservado, vai lançando desafios importantes, né? Porque a gente tem visto empreendimentos até internacionais, né, aqui, e tomando espaço muitas vezes dos comerciantes locais, né? Então é um desafio posto, né, para que essas cidades possam saber como é que vão lidar com essa mudança e essa nova onda comercial entrando por aqui.